Eu fico imaginando Paulo e Silas chegando aos lugares. Qual era a estratégia? O que tinha que fazer? Eu me recordo de uma fala do presbítero Mateus, meu concunhado, quando nós iniciamos a igreja há 14 anos. Era ali no outro templo. E a igreja, o templo era bem pequenininho, né? Mas na inauguração, que foi no sábado, não sei se alguém dessa época está aqui, não sei. Tinha tanta gente, irmão, que as pessoas ficavam do outro lado da rua. Porque vieram amigos, gente de outras igrejas, né? Amigos, familiares, enfim. Era um momento muito novo para mim também, porque eu estava ali sendo colocado pela primeira vez como responsável por uma igreja. Enfim, e aí foi uma noite muito especial, muito maravilhosa. Mas o Mateus sempre fala isso, porque a gente estava sentado assim e ele falou para mim assim: hoje está tudo muito bonito. A questão é amanhã. Como é que vai estar isso aqui? E eu me recordo que no primeiro domingo estava eu, Késia, Gabriel era garotinho, Samuel também menor ainda, Mateus, Kelly, esposa dele, que é a irmã da Késia, Isaac, que também era pequenininho, Isabela, um casal de jovens, amigos do Mateus, de um outro tempo, acho que Sheila, né? Pastor Sandro e pastora Ives, na época, não era pastor. Enfim, eram essas pessoas. E era interessante porque no início daquela jornada, a gente batia escanteio, cabeceava, botava a bola, batia o tiro de meta, a gente fazia tudo. Eu não estou reclamando, não. Só estou dizendo que foi um começo. Mas à medida que a jornada vai acontecendo, a gente vai se fortalecendo, se animando, e glória a Deus, o povo vai chegando e tal. Mas daqui a pouco vem o cansaço. O cansaço movido por ingratidão, o cansaço movido pelas labutas e lutas da vida, o cansaço vindo por conta até de problemas estruturais. A igreja foi roubada umas 2, 3 vezes, aquilo desanima a gente e vai embora. Eu estou falando de tudo que é tipo de coisa que cansa. Mas nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns homens, sobre algumas mulheres e trazer à nossa memória que ninguém está isento disso. Mas existe uma promessa, irmão. Existe uma promessa de uma força que vem sobre nós, que não é uma força humana. É isso que eu quero profetizar para você nesta manhã. A começar em mim. Uma força sobrenatural recaindo sobre a minha vida e a sua vida, para que nós permaneçamos de pé, firmes, rumo ao cumprimento do propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Amém. Paulo, lá em primeira carta aos Coríntios 10:13, ele vai dizer: quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Em Efésios 6:10 ele vai dizer: tornem-se cada vez mais fortes, perdão, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força de seu grande poder. Então note que Paulo, irmão, ele era um camarada que estava o tempo todo motivando as pessoas. Ele fez isso com Timóteo, ele fez isso com as igrejas. Jesus fez isso com os seus discípulos o tempo todo. No Antigo Testamento a gente tem várias e várias mensagens também de Deus falando com os seus filhos. Talvez no sentido da ideia de força, o diálogo mais forte que você se lembra é quando ele fala para Josué. Quando ele, camarada, seja forte, seja corajoso, não te desanime. Eu serei com você por onde quer que andares.